Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas você vai estar recebendo esse vídeo na sua casa, mas seja muito bem-vindo ao Direita News. Hoje vamos acompanhar uma entrevista da repórter de direita, todos vocês aí que são de direita já devem conhecer, a Cristina Grêmio, que saiu recentemente candidata à prefeitura de Curitiba, Paraná. Essa repórter, que é uma excelente repórter de direita, tem um viés de direita, um viés cristão, e que também é uma excelente comentarista política. Ela que vem há muito tempo participando da Auri Verde, na Rádio Jovem Pan, dando entrevistas, fazendo comentários nos canais do Constantino, faz excelentes comentários na Revista Oeste e também em outros veículos de comunicação aqui na internet. Excelente repórter, é uma mulher guerreira de fibra e não tem papas na língua e fala o que tem que ser falado, a verdade. Apesar de muitos hoje em dia se omitirem, na verdade, não quererem falar a verdade, não querem falar a verdade, ela não se omite. E ela fez uma análise sobre as atuações, os absurdos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que na verdade são absurdos, Tem ultrapassado os limites da justiça, os limites da lei. São absurdos que muitos advogados e promotores e até alguns juízes já têm constantemente repetido sobre o assunto, repetido sobre as atuações ilegais do ministro, que parece que ninguém tem freios. O Senado, que poderia colocar freios nas atuações dos ministros do STF, corrompido do jeito que está, todos com o rabo preso, cheios de processo no STF, não se levantam para barrar nenhum ministro. Qualquer ministro que atue contra as leis, eles não vão fazer nada. Vão continuar fechando os olhos para a justiça, fechando os olhos para o que está acontecendo. E se você acompanha os acontecimentos do nosso Brasil, da nossa política, sabe o que está acontecendo. O sonho deles é prender Bolsonaro para que ele se torne inelegível e não saia candidato em 2026. Esse é o sonho da esquerda, que usa de artimanhas, de mentira e tudo que é factoide criado por eles para que isso pegue na pessoa do ex-presidente e ele se torne inelegível. Mas ela não poupou palavras e falou sobre o absurdo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente, liberou saidinha para os presos, mas não liberou saidinha para as mães que estão presas que participaram do 8 de janeiro. As criminosas verdadeiras que estão presas, ele liberou saidinha para elas, dito por terem crianças pequenas. Mas as que estão lá, usaram o batom para pichar a estátua da justiça, esse não liberou. Ele não deu autorização para que elas saíssem. Uma saidinha de Natal. Continuam presas, 2 anos presos. Pegaram aí 14, 17 anos de cadeia. Mas vamos acompanhar a entrevista do Pitólio, também um excelente repórter que saiu da Jovem Pan, se desconectou da Jovem Pan quando a Jovem Pan começou a retalhar os seus próprios repórteres a mando do sistema judiciário. Quando o sistema judiciário se levantou contra a Jovem Pan, eles arregaram. O Alexandre Pitólio, sendo um cara de direito, um cara verdadeiro, não aceitou ficar dessa maneira, subjugado por seus patrões. Então ele está comandando a Rádio Auri Verde há muito tempo e tem tido excelentes resultados com seus ouvintes e telespectadores. Vamos acompanhar a entrevista aí. Cristina Grêmio é a nossa convidada de agora. Cris é realmente muito querida. Na segunda-feira esteve ao vivo conosco e traz agora a sua participação dentro do Jornal da Auri Verde. Cris, querida, bom dia. Olá, bom dia. Espero que todos tenham tido um excelente Natal, apesar das notícias trágicas que a gente continua recebendo vindas do governo federal, do governo Lula, ou dos ditadores de toga, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, que continua desrespeitando a Constituição, abusando da autoridade e vendo isso acontecer diante de silêncio de uma parte considerável do meio jurídico, embora muitos advogados, promotores de justiça, até juízes já estejam se manifestando com uma certa frequência em relação aos desmandos do STF e do ministro Alexandre de Moraes, ao desrespeito, ao abuso de autoridade, ao desrespeito às leis. Mas a gente viu aí o presidente Lula mandar soltar um monte de presos, o famoso indulto de Natal, perdão a presas gestantes, a presas com filhos menores de idade, mas não aquelas do 8 de janeiro. Essas, cometeram um crime hediondo, picharam com batom lá uma estátua da justiça, 17 anos de cadeia, os filhos pequenos que se danem sem a mãe. É isso que Lula está dizendo quando ele manda soltar criminosas
criminosas, que cometeram crime de fato, estão condenadas, mas que têm filhos pequenos. E outras categorias mais de criminosos. Os presos do 8 de janeiro continuam na cadeia. Então foi muito triste passar o Natal sabendo que por mais um ano, pela segunda vez, filhos, esposas, esposos, pais ficaram sem os seus parentes, sem os seus amores, né, suas pessoas queridas que não cometeram crime algum, são perseguidos políticos, mas ficaram sem a companhia deles porque eles estão presos e o presidente Lula não tem a menor humanidade de mandar soltar esses que não cometeram crime algum. Eu faço questão de insistir. E a outra notícia trágica foi a da prisão, mais uma vez, de Daniel Silveira, do deputado que teve o seu mandato cassado, que foi condenado ilegalmente, na visão de muitos juristas aí, e de pessoas que acompanham as notícias, entre as quais eu me incluo. Acho uma injustiça o que aconteceu com ele, até porque a gente nunca pode deixar de lembrar que ele recebeu a graça presidencial do então presidente Bolsonaro, e quando o presidente decide conceder a graça a uma pessoa que ele, pessoa física, mas ele, presidente da República, considera injustiçado, não há o que contestar. Mas os ministros do STF resolveram contestar, abusaram da autoridade, fizeram aquele julgamento que a gente acompanhou, condenaram a 9 anos de cadeia. A gente acompanhou a saga toda. Daniel Silveira foi um preso com bom comportamento, que tinha direito à progressão de pena há meses, o advogado aí sofrendo para conseguir que a justiça fosse respeitada, conseguiu às vésperas do Natal, e aí 4 dias depois Alexandre de Moraes manda prender novamente. Olha o que diz o procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro. Sou profissional de justiça criminal desde 1986. 2 coisas que eu nunca vi. Uma, exigência de autorização prévia para que uma pessoa em liberdade, ainda que condicional, receba tratamento hospitalar de urgência. Por que ele está dizendo isso? Porque a alegação do ministro Alexandre de Moraes para a nova prisão do Daniel Silveira é que ele saiu de casa para ir a um hospital para fazer um tratamento de saúde sem pedir autorização para o juiz. E saiu fora do horário em que ele poderia sair. Saiu durante a noite, deveria estar em casa. Aí o promotor de justiça está dizendo aqui, em 40 e quase 40 anos aqui de atuação, nunca vi que um preso tivesse que pedir autorização prévia para receber um tratamento hospitalar de urgência. E a outra coisa, nunca vi todo esse rigor empregado na fiscalização dos movimentos de Daniel Silveira ser também utilizado para vigiar traficantes, ou assaltantes, ou assassinos, ou estupradores, etc., que estejam em livramento condicional ou em regime semiaberto ou aberto ou saída temporária. Curioso, não? Dá até a impressão que a coisa é pessoal, só impressão naturalmente. Ele termina de uma forma irônica ali. Vejam que absurdo. Alexandre de Moraes solta na antevéspera do Natal, meio que para dizer, olha como eu sou humanitário, nem o presidente Lula é, mas eu sou. Já tinha desrespeitado a lei porque já estava há muito tempo escrito aí o prazo para progressão de pena. Até a Procuradoria-Geral da República já tinha pedido a liberdade condicional do Daniel Silveira meses atrás, e Alexandre de Moraes desrespeitava isso mais uma vez, desrespeitava o Ministério Público. E aí agora, 4 dias depois, manda prender, e manda prender na véspera do Natal. Então isso aqui é de uma crueldade absurda. Bem, e depois teve várias outras decisões, exigiu que a Polícia Federal ouvisse os médicos e enfermeiros do hospital onde o Daniel Silveira foi atendido para ver se era verdade, e era verdade. Aí começou a questionar que ele foi liberado do hospital 00:30 e só chegou em casa às 2 da manhã. Aí teve esse monte de repórter aí da imprensa pichuleco, né, da imprensa de aluguel, reforçando a arbitrariedade aqui de Alexandre de Moraes e dizendo realmente do hospital onde ele foi atendido até a casa dele não demoraria mais que 1 hora, enfim, endossando ali a tirania. E é esse Brasil, é essa tragédia toda do Brasil, da ditadura do judiciário, que faz com que o nosso Natal, ou que fez com que o nosso Natal ficasse mais triste, apesar
da data da celebração que nós cristãos gostamos de fazer em torno do nascimento, da data em que se celebra o nascimento de Jesus. Então que a gente continue rezando por justiça para que o nosso país restabeleça a ordem, restabeleça os rumos do progresso. Eu sei que é difícil, a gente está num fim de ano, diante de tanta notícia trágica, mas devemos continuar acreditando. O principal, não nos calarmos. Se a gente começar a fazer como esses juízes aí de primeira, de segunda instância fazem, continuando calados, a gente vai estar endossando o que o ministro Alexandre de Moraes quer. Fazer parecer com que as atitudes dele, arbitrárias e inconstitucionais, pareçam normais. E quando a gente aceita a normalidade numa ditadura, é porque não tem mais volta. E a gente quer que tenha volta. Espero que amanhã a gente tenha notícias melhores para dar, notícias melhores para comentar. As do Natal, com indulto natalino, para quem não merecia e deixando os que merecem, que estão presos ilegalmente, injustamente, na cadeia, e mais essa volta à prisão de Daniel Silveira, não foram nada boas. E você, o que você acha dessas palavras, desse comentário? Ela é firme no que fala e o que ela está falando não tem nada de mentira. É a mais pura verdade. Infelizmente, todo ditador acho que vai sobreviver para sempre com sua tirania. Mas mostra um ditador que permaneceu para sempre com sua tirania. Eles caem e quando cai é feia a queda, né? Mas é uma pena que ela não tenha ganhado para prefeito de Curitiba. Uma excelente candidata, excelente mulher, teve o seu tapete puxado até mesmo pelo PL, né, que agiu contra ela na candidatura dela. Eles não queriam ela como candidata, tentaram puxar o tapete dela, mas mesmo assim ela foi, batalhou, concorreu à prefeitura e quase foi eleita. É uma pena. Espero que ela tente aí se candidate a governador quando abrir as novas eleições. Ela será uma guerreira importante, uma mulher importante, inteligente e de atitude. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso.